Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de liturgia, uma promoção do STNB, Seminário Teológico Nazareno do Brasil, e dessa feita o Polo de Curitiba, com o nosso diretor local, pastor Clóvis Ribeiro, homem de Deus. Obrigado aí a todos os alunos que estão participando, alguns já são veteranos aí da luta. Estou conhecendo hoje alguns novos, né? Caso aqui do Rodrigo. Rodrigo, da onde, Rodrigo? É de Curitiba mesmo? Isso que parou lá. O Flávio. Flávio também tem Curitiba? Boa noite, a paz. Eu sou de Itapuá, Santa Catarina. Ah, Santa Catarina, muito bem. Bem-vindo aí, ó. A Andressa tá aí também? Andressa não, pastor. Andressa é que eu conectei aqui com o acesso da minha esposa porque eu estou roteando no celular para eu conseguir ver a planilha, sua apostila no computador. Quando o David riu, já vi que tinha problema aí. O David é fogo, cara. É, sim. E agora, Rodrigo, consegue falar agora? Você viu que eu estou andando bastante com o David, né, Major? Estou ensaboado igual, né? Ele também, cada dia parece com um nome diferente. Liso. Olha, o Rodrigo tá falhando ali, a internet dele. Eu acho que deve ser a internet dele, não sei. Onde é que ele tá ali? Né, Rodrigo? Seu áudio. Tá me ouvindo agora, pastor? Agora estou sim. Alguém tá me ouvindo? Sim. Tá ouvindo. Então, eu sou de Curitiba mesmo. Daí eu tô na Nazareno agora faz uns 3 meses. Tô na Igreja Nazareno. Então, eu conheci a Igreja Nazareno através da Chácara de Recuperação Nazareno, né? Que eu comecei a fazer um trabalho lá na casa de recuperação como terapeuta. Daí acabei conhecendo a igreja, a pastora Cícera, né? E Sim. ali também agora já tô me tornando um nazareno já. Aí, ó, é isso aí, rapaz. Agora. Bem-vindo. Fazendo parte desse time aí. Bem-vindo. Uma igreja séria, equilibrada, que tem compromisso com a palavra. Isso é muito bom. Bom, pessoal, nosso tema dessa jornada aí vai ser liturgia. Qual que é a importância, né, da liturgia? Eu tenho dado essa matéria já há uns 6 anos, já, mais ou menos. Essa matéria está ligada muito ao meu trabalho de música, embora que o enfoque não vai ser música em si, mas a música na liturgia ela faz uma boa presença, né? Eu tenho doutorado em música sacra pela Universidade de Miami, no sul da Flórida, e uma das partes principais do estudo é a liturgia. A liturgia é uma coisa que realmente é dos primórdios da historicidade humana, né? E ela vem toda uma desenvoltura, vem trazendo sempre uma historicidade implícita nela, e que eu posso dizer que liturgia foi o elo que uniu todo o fragmento histórico, né? E hoje em dia a liturgia difere muito. Eu, por exemplo, já estive em algumas igrejas nazarenas que são diferentes. A conduta do culto, né, em sua ordem litúrgica. Bom, a denominação dá essa liberdade, mas o que não pode perder é a centralidade da palavra, né? Eu acho que o culto na Nazarena ela gira em torno da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, porque nela está contido o Espírito Santo, Deus, Jesus, a obra salvífica, né? E também a adoração. Então, essa centralidade, o meu curso aqui não vai dizer como é que tem que ser feito o culto, isso tem que ter muita intenção de entender isso. E minha função aqui não é falar assim, primeiro você lê a Bíblia, depois você faz um cântico, depois você faz... Não, a gente vai pela história entender como desenvolveu a liturgia, saber a posição dela em termos de igreja hoje, né? Qual a sua influência, qual a sua importância, qual a sua relevância para o ministério de hoje. Agora, a questão local do que se faz, isso aí é determinando por cada igreja local e pelo princípio ético da denominação. Eu, como sou wesleyano, da igreja wesleyana, nós também temos diversidades de liturgias na igreja. Nós temos os rituais são os mesmos. Os ritos mudam. Durante esse curso você vai entender o que é ritual e o que é rito.
e você vai entender que, de acordo com a circunstância, esses termos são empregados de forma bem apropriada. Eu tenho dificuldade de entender alguns tipos de nomenclatura, não o culto em si. As nomenclaturas, por exemplo, culto do aniversário do pastor. Eu acho legal a igreja se reunir e fazer a homenagem, mas o que não chama de culto, o culto, quer dizer, essa é a minha palavra particular, não estou aqui, né, já iniciando com o pé na jaca, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a palavra culto, depois desse curso, você vai entender que a palavra culto em si, ela é muito própria para você direcionar somente a Deus. Uma vez eu estava em Campinas, eu estava dirigindo o culto a Deus e chegou um bilhete no púlpito, está conosco o prefeito, não, prefeito não, era um deputado federal lá da região. Aí eu falei, tá, e daí? Não, está aí o prefeito, tem que dar a palavra. Eu falei, não vou dar a palavra para ele, não. Não, mas ele está aí. Eu falei, não vai esperar. Eu estou fazendo culto para Deus. Vou parar culto para dar palavra para o prefeito, para deputado? Eu tenho o meu respeito pela a civilidade da coisa, mas não dá. E aí, quando acabou, aí fizemos o culto, pregação, teve tudo. Quando falou, ó, eu vou encerrar a cabeça apostólica, o culto vai encerrar. Logo após a minha bênção, fique 5 minutinhos. A gente quer ouvir um deputado federal que está conosco, tal. E pronto, e eu fiz. A direção da igreja não me cobrou nada, porque eu fiz o que era correto. Eu vou interromper um culto para dar a palavra para um deputado falar coisa da igreja. Então, são essas coisas que tem que ser essas e outras, né? Essas e outras. Então, o sentido da liturgia, qual é a importância dela, tudo isso você vai entender. Nós vamos também ter um momento de uma análise histórica da liturgia, né? Nós vamos começar com o povo antigo, porque a liturgia não é Israel que vai estabelecer. Quem vai estabelecer a liturgia vai ser muito remoto, lá atrás, ainda no tempo da Mesopotâmia. Ixi, muito mais no tempo ainda da cultura egípcia, já existia liturgia, né? Depois a gente vai explicar o sentido real da palavra liturgia. Nós vamos passar pelos povos antigos, vamos ter uma inserção em Israel, porque a nossa base é cristã judaica. Depois vamos passar pela igreja primitiva, pela igreja medieval, e vamos abrir um debate na igreja atual e os princípios litúrgicos. Então vai ser uma jornada muito boa. O dia de hoje, que é segunda-feira, está programado para ter a gente vai ter 2 aulas, né? Logo depois a gente vai ter aí um fórum, a gente vai bater um papo, todo mundo. Portanto, agora você começa a prestar atenção em algum tema que chama a atenção sua, anota aí, você faz a anotação, depois você vai ter a palavra para falar sobre isso. Isso vai valer ponto para a prova, que é já o fórum te dá 1 ponto já. E depois nós faremos um resumo em classe, alguns minutos só, que também vai dar mais 1 ponto para você. E a gente volta depois amanhã na outra dinâmica, né? Então vamos tentar puxar aqui o material da aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, não? Enquanto a gente começa? Não, né? Tá bom. Beleza. Vamos lá buscar aqui nossa primeira parte. Tem um material que eu fiz aqui, acho que eu não mandei para você. Deixa eu ver aqui, primeiro, vamos aqui na culto e liturgia. Ok, essa parte aqui. Deixa eu ver aqui primeiro. Está conseguindo ver aí? Consegue ver a página aí, gente? Legal? Sim. Ok, obrigado. Então, tá aí. Opa. Eu não estou lembrado se na grade nazarena o nome é liturgia mesmo? É liturgia, né? É porque eu dou essa matéria em outros seminários com o mesmo nome. Tem um seminário que eu dou o nome que ele é Teologia do Culto, mas é a mesma coisa, né? Ok, vamos aqui então. Ok, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho essa parte, está muito grande.
Eu estou usando o PowerPoint, tinha que pegar um PDF. Deixa eu ver se eu consigo trazer um PDF aqui, gente, só um pouquinho. O PDF é melhor para me trabalhar. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Vamos lá aqui. Cadê a parte aqui? Só um minutinho, pessoal. Localizar um PDF que estava aqui agora há pouco. É tanta aula que eu dou, rapaz, que... Aqui, achei. Teologia. Tá. Segunda-feira. PDF. Aula 1. Acho que é esse aqui. Pronto, achei. Boy. Vamos lá. Esses dias, gente, eu estava dando aula. Eu dou aula para tanto seminário aí. Peraí, deixa eu abrir aqui. Opa. Saiu de novo. Tá indo para vocês aí? Chegou aí? Sim. Tá. Esses dias eu estava dando aula aí, rapaz, para um seminário. É tanta matéria que eu dou que eu confundi, deu outra matéria para os caras. Quando eu estava com meia hora já, a pessoa falou, pastor, não é essa matéria nossa, não. Mas ela está muito boa. Aí eu acabei que deu matéria fora do nada a ver. Ninguém falou nada? Eu fiquei na minha. Ok. Vamos aí, objeto nuclear do curso, né? Eita, peraí. Ok. Aqui. Clarificar a prática do culto, a liturgia e serviços sob o aspecto antropológico, abrangendo desde a antiguidade, que eu acabei de falar isso agora, né? Israel e a igreja. Trabalhar os reflexos do culto judaico e a praticidade do culto cristão e o seu desenvolvimento através dos apóstolos, dos patrísticos, da reforma, modernidade e avivamento. Como também trazer um paralelo da liturgia wesleyana na história. Entender as influências dos cultos da atualidade e suas ramificações, finalizando com a compreensão dos elementos do culto para validar a liturgia dentro do equilíbrio bíblico e ético-cristão. Perfeito. Esse texto aqui está Pastor, perfeito. Oi. desculpa só cortar rapidinho. Para a gente está aparecendo, pelo menos para mim, a tela principal do PowerPoint. Aí ficou no primeiro curso Liturgia e Apresentação do Senhor. Não está aparecendo o PDF para a gente. Não tá movendo, não? Não, está Ué. naquela tela principal ainda do PowerPoint. Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Espera um pouquinho. Só na introdução ali mesmo. Só aí, liturgia. Deixa eu fechar aqui todas as bases. Espera aí. Que coisa estranha. O inimigo tá furioso, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. Salvar. Fechar aqui. Peraí. PDF. Aula 1. Deixa eu ver se vem agora. Agora vem o PDF aqui. Espera um pouquinho. PDF, aula 1. Pronto, agora eu vou ver se vai abrir. Espera um pouquinho. Vamos lá. PDF. Agora é um PDF. Vê se foi. Aí, agora sim. Tá movendo a tela? Sim. Agora foi. Então tá, essa aqui é a primeira estrofe, ó. Primeiro parágrafo. Aí ele está dando uma sinopse do curso, como é que ele vai ser. Vamos aí, o culto e a etimologia e sociabilidade. Aqui, anexo 1. O culto, a etimologia e a sociabilidade. Segundo o dicionário dos significados, o culto é um conjunto de ritos que se prendem à adoração ou homenagem a divindades, em qualquer de suas formas, em qualquer religião, como também a antepassados e outros seres sobrenaturais.
Pessoal, você já viu falar a palavra ágape, né? Ágape. Todo mundo fala a palavra ágape, ágape. Então, o pessoal traduz aí como amor de Deus, né? O amor de Deus é o meu ágape, o pessoal prega, né? Acho bonito pregar isso aí, ó. Mas, na verdade, o ágape aí, se refere ao amor de uma divindade ao ser humano. Não necessariamente o Deus, nosso Deus supremo, o Deus único de Israel, né? O Yahvé. Então, muito bom aprender isso, para a gente não cair nessas armadilhas de semântica, né? Ah, quando eu falo amor ágape, né? A gente entende, trazendo para o nosso lado, mas na verdade é uma alusão ao amor de uma divindade. Pode ser qualquer outra divindade, com relação ao ser humano. Então, tem que entender isso aí bem, para vocês ficarem bem posicionados nisso aí, ok? A ética do geral do termo, né? O culto, no sentido amplo da palavra, também é um adjetivo que qualifica aquela pessoa que tem cultura, que é instruída, civilizada ou informada, que tem conhecimento sobre vários assuntos. São sinônimos de culto, homenagem, veneração, reverência, admiração, preito ou ilustrado, letrado e sábio. É muito importante vocês entenderem essa bilateral aí da terminologia. O culto pode ser uma pessoa culta que tem muito cultivo, ela reúne muitos traços de conhecimento, torna-se a pessoa culta. Ou o culto no sentido de prestar uma homenagem à divindade, você pode usar também isso aí, né? Então é uma questão ética do termo, que ele é um termo aberto, não é um termo, ele é um termo plural. Você pode empregá-lo nesses dois sentidos aí, ok? No contexto cristão, né? Aí sim, o culto pertence só a Deus, o único e verdadeiro Senhor, embora haja menções dos dicionários e significados sobre o culto, as outras personalidades e divindades, criadas pela imaginação humana e o sentido espontâneo antropocêntrico. Um ponto aí, na questão de culto, por que ele era direcionado a uma divindade, né? A Septuaginta, quando traduziu o Torá para o grego, ela pegou vários termos de Deus e transformou em theos, que seria Deus no grego, né? A palavra Deus, na verdade, ela não aparece nos escritos bíblicos, né? É até meio estranho falar que Deus não está na Bíblia, né? A expressão Deus, grega theos, não existe. Ela foi traduzida. O que está na Bíblia, então? Ok, então vou dar uma lista. Tem Criador, Senhor Adonai, né? Tem Yahvé, tem o Eterno, Supremo, Soberano, tem vários nomes que se dá. A pergunta é, por que o aramaico e o hebraico não proveu a palavra Deus em si? Porque Deus sabia, aí quando eu falo Deus aqui, eu estou pensando no Eterno, no Criador. Deus sabia que no futuro esse nome ia ser um nome comum a todas as divindades, né, chamadas de deuses, em todo o mundo. A gente usa falar esse nome, essa nomenclatura, Deus, porque nós entendemos que é o nosso Deus, e é o único Deus, Deus com D maiúsculo, mas foi uma imposição, né? Foi algo que veio da cultura da tradução Septuaginta do segundo século antes de Cristo. Então, o nome Deus em si, Deus, não aparece, é o Theos, grego simplificado. Então, mais é criador, é eterno, muito mais eterno aparece, né? Tendo em vista o pensamento e a diversidade de comportamento, talvez seja mais fácil afirmar que pessoas cultuam outras pessoas, imagens e a natureza. Porém, entender como povos tão antigos faziam o mesmo só nos leva a crer que o homem já nasce com esse senso de adoração embutido na sua natureza. As pessoas vivem na percepção de algo mais. Pode ser também uma iniciativa empírica. Muito bem. O empirismo, ele é um pensamento grego que é onde explica o sensorial, né? O que é externo e o que é estranho. Eu sinto, eu estou sensível àquilo, é o que chama de empirismo.
Eu só lembro que o pai do empirismo da idade moderna, entre a moderna e medieval e moderna, é o John Locke. Mas Aristóteles já falava sobre isso. Pode conferir, David, isso aí mesmo? Aristóteles já falava sobre empirismo, né? Sim, e o pai da modernidade mesmo é o O John John Locke. Locke. Tá vendo? Então, acertei aí dentro da matéria. Então, na verdade, essa questão da divindade, ela é empírica. Porque me responda uma coisa, quem falou para os mesopotâmios há 1.900 anos atrás, 2.500 anos, ou para os chineses que havia algo que ninguém via e que eles tentavam colocar em imagens, mesmo usando, pessoal, colocar imagens de Deus, aquela imagem representava o abstrato. Não era o objeto da adoração, não era a imagem em si, mas o que estava por trás da imagem, o que se escondia por trás da imagem, né? Tem um áudio aberto aí, o que se escondia por trás da imagem. Então, na verdade, falar de liturgia é entender um pouco desse empirismo, né? Que o antigo viveu. Aí vamos falar da endoculturação. Endoculturação não é um termo muito usado. Rodrigo, o teu áudio está fechado, tá tranquilo. Agora fechou tudo, eu acho. A endoculturação não é um termo muito usado, né? Ele vai tratar da cultura por dentro, tá bom? Cultura por dentro. Todas as vezes em que o homem observa algo maior que ele próprio, possui a tendência a venerar, né? Reverenciar, adorar, prestar um culto, ou no mínimo demonstrar algum temor. Isso acontece hoje em dia, né, gente? O pessoal venera aí, ó, o Messi, né? Venera aí um Elon Musk da vida, venera um ídolo, uma pessoa que torna-se um ídolo, né? Não, talvez não na condição de Deus, né? Mas na condição de ser observado, de ser notado e tal. Então, as pessoas veneram, né? Elas passam aquela ideia. Ter e manter uma religião um objeto de adoração. Nada mais é que cultivar um modo de vida. Por quê? Endoculturação é o processo permanente de aprendizado de uma cultura que se inicia como assimilação de valores e experiência a partir do nascimento de um indivíduo, até se completar o ciclo com a morte. Este processo de aprendizagem é permanente, desde a infância até a idade de um indivíduo, né? O pessoal fala assim, vivendo e aprendendo, né? Não tem essa expressão? Vivendo e aprendendo? Então, tinha um pastor na UTI, orando por um irmão que estava morrendo, o irmão estava nas últimas, aí chegou o presbítero, estava muito gripado. Ficou ali do lado do pastor, olhando aquele irmão morrendo. Aí o pastor falou para o presbítero, você chegou atrasado, por quê? Ah, porque eu estou com muita tosse, eu estava com muita resfriado. O pastor falou, rapaz, resolve isso rápido. Você pega limão, espreme na Coca-Cola e toma que vai passar esse resfriado. Aí o irmãozinho na UTI morrendo falou assim, morrendo e aprendendo. Então a gente entende que a vida é assim, você nasce vivendo e aprendendo, e até na hora da morte você começa também. Eu não sei quem aqui já teve algum carro, ficou com ele aí uns 3 anos, aí foi vender para outra pessoa e descobriu algumas coisas no carro que você não sabia o que era. Um botão lá, um negócio de girar. Falei, gente, não sabia por que servia isso aqui. Na hora de vender, eu estou sabendo. Então a vida é isso aí, aprendizado. Eu estou estudando aí no Paraná, eu comecei presencial na Unifaesp, não sei quem conhece aí a Unifaesp. Eu comecei presencial, aí veio a pandemia, eu tive que fazer híbrido, né? Acabou ficando online. Mas estou me formando agora em março, em março, eu me formo aí em licenciatura plena em História, né? Pela Unifaesp. E olha, basicamente eu entrei como autodidata, mas estou aprendendo muita coisa. Ou seja, não tem como, você vai estar sempre aprendendo. Eu estou estudando desde os meus 5 anos de idade, estou com 56, eu não parei até hoje. Então, isso vai renovando, vai se expandindo, é isso aí. É dessa forma, a endoculturação. Bom, vamos agora analisar um pouco dos povos antigos, né? Até aí tudo bem, pessoal? Certinho? Nenhuma dúvida, né? Amém. Mesmo em civilizações remotas ou até mesmo extintas,
Quando nos aproximamos com estudos arqueológicos, ficamos perplexos com tantas descobertas e, em sua maioria, essas civilizações ou povos culturais desenvolveram alguma forma de cultuar alguém ou alguma coisa. Porque preste bem atenção, vamos aí 4.000, 5.000 anos antes de Cristo. Não havia nenhuma civilização, né? Apesar que 4 anos antes de Cristo, nós já estamos na época já tá neolítica já. Já passou a mesolítica, já passou a paleolítica, a idade do bronze, do cobre, está no ferro já. E o que acontece? Lá naquele tempo remoto, naquela época, ela dava um trovão. O cara não sabia o que era isso. Aquele barulho no ar, blá, aquela luz, né? Quer dizer, primeira luz, né? Aquela luz, o cara vê aquele clarão no céu. E quando esse homem olhava para as estrelas, o que ele pensava? O sol, né? Eles acabaram dizendo, não, é uma coisa maior do que eu. E parece que Deus, parece não, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, a gente carrega dentro de nós essa deidade, né? Esse sentimento deístico. Então eles passavam isso para os objetos, para o fenômeno da natureza. Por isso que o sol foi um dos mais venerados da Terra, né? O sol em si. Hoje, com tantas informações e divagação, a vida de uma igreja resume-se em um culto. Então, estudar sobre o culto é uma grande oportunidade, pois é a maior prática do corpo de Cristo na face da terra, a igreja. Dentro do culto cristão, não há o melhor, o maior, a não ser o alvo supremo da reunião, que é o Criador, ou Deus. O interessante é que, na antropologia, a humanidade sempre desenvolveu uma forma de culto, mesmo antes de Deus instruir Moisés no Sinai em 1550 a.C. As civilizações ao redor possuíam suas formas mais diversas de cultos, as suas divindades pagãs, desde o conto de Gilgamesh, a teogonia de Êxodo, os cultos egípcios, o homem manifesta a sua deidade pessoal, culminando no coletivo. O Gilgamesh, ele é contemporâneo, um pouco antes de Abraão, o Gilgamesh. Ele fala um pouco sobre o reino de Dilma. Eu lembrei da presidente Dilma, né? Dilma. E lá nesse reino de Dilma teve uma briga. Olha que interessante. Os nomes são sugestivos, né? Por exemplo, Haddad é o deus cananeu, que significa confusão. Não dá para entender isso. Então, estranho, né? A Dilma. Tá explicado, então. Pois é, é umas coisas estranhas. Por preço de 0 pessoas. Né? O reino de Dilma teve uma confusão e o criador expulsou um casal de lá. O Gilgamesh contava isso, né? E o Exídio vai escrever sobre a fúria dos titãs, o casamento de Urano com o Gaia, o nascimento dos 7 titãs, né? Depois a briga do Cronos e por aí afora. Uma coisa que eu preciso passar para vocês. Quando esse pessoal de universidade vem para cima de vocês para dizer assim, a Bíblia, Moisés não escreveu coisa nenhuma, não. Já o Gilgamesh, que antes de Moisés já falava das coisas que estão na Bíblia, Gênesis. Ok. Tem também uma epopeia do Homero, tem os escritos de Atanásio, que não são da Bíblia, não são bíblicos, mas eles relatam, por exemplo, o dilúvio, né? Tem uma tabuleta achada na Suméria antiga que dizia assim, lá vem o homem falando da chuva, lá vem o cara falando de chuva, que era Noé. Só que depois não conta, ninguém achou nenhum tablet escrito como é que foi a chuva, porque morreu afogado, o cara que escreveu morreu afogado. Então, assim, esses caras, eles foram contemporâneos. Aí, quando o professor universitário fala com vocês assim, ó, porque a Bíblia aí ela é produção humana, não é de Deus, nós temos aqui uma grande vertente para dar. Pode bater sem dó. Na verdade, Gilgamesh, Atanásio, Exídio, Homero, seja quem for esses caras, eles só falam de um evento. Claro, porque aconteceu um evento, sim, eles falam do evento. Mas Moisés, ele dá nomes, ele dá local, ele dá data e dá o evento, que são as 4 bases da história. Ele fala do local,
ele fala da data, ele fala do personagem, dá nome aos personagens e fala do evento. Os outros não fazem isso. Quer anotar, David, aí? As 4 bases da história? Vamos lá. Local, que é geografia, os personagens, ok? Data e o evento em si. Essas são as 4 bases da história. Então, o Moisés fala, fulano de tal, na época tal, nasceu no ano tal, no lugar tal. Como é que é isso? A Bíblia, nesse caso, ela torna-se maior porque é uma revelação. Moisés ia adivinhar tudo isso? Os nomes, os locais, as regiões? Então, porque a Bíblia é uma revelação, Deus deu esses pormenores a Moisés. Então, muito bom para bater no professor universitário e deixar ele sem graça. Anotei aqui porque o nosso coordenador, que eu também faço a Unifesp, o cara, ele é doutor em teologia e eu conversando com ele, ele me falou que qual foi o termo que ele usou, cara? A teocracia era a maior prisão que a humanidade passou. Ó. Um doutor em teologia, o cara me mete uma dessa, amém. Ele está vendo pelo viés da teocracia dos deuses, dos povos sem Deus, né, cara? Misericórdia. Sim, É. sim. É isso. Povos antigos. Desta forma, Deus instituiu o culto entre os israelitas no deserto, onde os elementos rituais significados apontavam para Jesus. Tá vendo? Já o culto entre os israelitas apontava para um fim. Hoje a igreja continua realizando os cultos, sendo que desprovida daquele simbolismo e rituais do Velho Testamento. Desculpa a expressão velho aí, ó, foi sem querer, hein? No caso aí é antigo, tá? O velho aí é a depreciação do Marcion. Uma vez porque Jesus cumpriu totalmente seu propósito e agora, ao adorar Jesus, a igreja cumpre o objetivo pleno de sua confissão de fé e devoção a Deus. Assim aprendemos que, independentemente de qualquer credo ou religião, de certa forma, um ambiente em que crescemos e desenvolvemos nossas habilidades será responsável, em parte, na formação da nossa sociologia, crenças e aptidões. A liturgia, ela é tão forte que até em casa você pratica, sem querer, uma liturgia. Eu vou dar um exemplo. Na hora de você vai comer com a família, se você é crente mesmo nazareno, você deve fazer uma oração, né? Para agradecer a Deus pelo pão. Então, eu não sei. Algumas famílias dão as mãos, outras dão as mãos, outra o pai que ora, outro um convidado que ora. É um tipo de liturgia, não é? E assim vai, tá? De certa forma, impregnado. Mesmo o ateu, indiretamente, adora, e não adorar ninguém. A ênfase com a qual se autoafirma ser ateu é, sem dúvida, uma forma de prestar culto ao autocomportamento. Ou seja, você não consegue escapar, né? De alguma forma você adora alguma coisa. O ser humano adora prestar culto para aquilo ou aquele a quem submetemos por reverência. Pessoas cultuam gurus, o corpo, o dinheiro, o jogo, o vício, enfim. Quando a pessoa se deixa assumir uma atitude de espiritualidade, alguém objeto, de certa forma, às vezes, indiretamente está prestando culto. Culto é cultivar. Por que acontece isso, irmão? Já viu em academia os cara cultivando o seu corpo, né? Eles cultuam a si mesmo, a sua personalidade. Eu conheci um rapaz aqui, que ele presta um culto às armas, o cara tem arma, tudo quanto é jeito. Ele gosta de arma, ele quase se ajoelha pelas armas. Por que acontece isso? Porque o homem sem Deus, ele tem dentro dele uma válvula para adorar. Como ele não tem Deus, ele põe em alguma coisa. Ele põe no sexo, ele põe na bebida, ele põe nas armas, ele põe no desenho, na arte, alguma coisa ele põe. Porque ele tem essa tendência, eu vou ser mais enfático. O homem tem necessidade de adorar, de prestar culto, de certa forma, até que ele encontra Deus. Tolstói disse, há um vazio no coração do homem com a forma de Deus. Ou seja, é igual aquele brinquedo lúdico, né?
as peças não encaixam. Se não for triângulo, não encaixa no triângulo. Então, se não for Deus, não tem como. Entendeu? Eu vou aqui mostrar para vocês uma... Deixa eu voltar aqui, tirar a tela. Espera aí. Algumas peças... Ó, o Daniel chegou aí, ó. Beleza. Ô, Daniel, saudade, hein? Opa, Tamo junto. o meu notebook hoje me pregou uma peça. É? Por quê? Não, eu coloquei para ligar, fiquei meia hora esperando aquele ligar. Não estava afim de trabalhar hoje. Não queria cultuar. Vocês estão vendo essa imagem aí? Sim. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Olha, a peça litúrgica aí. Essa peça litúrgica aí é do Egito, né? Século 3000 a.C. São duas peças aí que nós estamos vendo. Tem o olho de Horus, né? E tem uma outra peça aí. Batendo o olho assim direto, o que parece essa peça aí? O que lembra? Tirando o olho do Horus, tem aquela peça na frente dele ali, que é uma peça egípcia de adoração. Pastor, a Parece gente uma está vendo a cruz. imagem errada, porque a gente está vendo A gente está vendo a imagem... terceira. Hã? A A terceira? gente está vendo no slide 3. Isso. E agora? Que estranho. Peraí. Ainda estou vivendo a slide 3. Deixa eu tirar de novo aqui. Espera um pouquinho. Peraí. Agora vai. Agora vai. Peraí. Tem um áudio aberto aí. Bom, eu tô pedindo para você falar também, né? Desculpa né? O meu anacronismo. E agora apareceu? Tá na primeira página. Isso. Só a capa, né? E agora? Isso, agora tá rolando. Agora Fechou. apareceu. Pronto. Ok, quem arrisca aí, ó? Agora pode abrir os áudios, né? Tem o olho de Horus, tá aqui, a minha seta aqui. E essa peça, o que parece, gente? O que você tem ideia? Parece uma cruz? Uma Exatamente. cruz. Outra peça que parece. Fora a cruz. Um homem de braços abertos. Isso. Também. Que tal uma Boneco chave? palito. Que tal uma Uma chave? chave. A chave. Você vê aí essas peças litúrgicas. Olha aí, ó. Olho de Horus. Esse olho de Horus aqui. A Bíblia fala no caminho de Horus. Tem lá um texto. Os caminhos de Horus. Que Israel não passou, né? É o olho tudo vê. Isso vai linkar, quando você fala o olho tudo vê, vai linkar o quê? Maçonaria. Tá tudo interligado. Esse olho de Horus tem achados dele aí de 3.100 anos de Cristo, né? E essa aqui é chamada cruz egípcia. Peraí, mas a cruz é de Cristo? Como é que é isso? Essa parte aqui simboliza a mulher, né? Essa parte redonda, e essa parte inteira aqui é o homem, que você vê que parece aí, né? Nas figuras do homem e mulher. Na verdade, muita coisa que a igreja praticou já existia. Nós estudamos isso na história quando estudamos história, o grupo de história sabe que não falamos sobre isso, né? Muita coisa que a igreja faz já era feita. Quando fala em cruz de Cristo, olha, ó, tem a cruz egípcia, 3.000 anos. Era uma espécie do homem clamando, né, por uma cruz. Já estava aqui. E aqui nós temos outras peças litúrgicas aí, ó. Isso aqui é um culto, cara. Um culto descrito. É um culto com todos os movimentos do sacerdote daquela época. São peças da Mesopotâmia, né? Na verdade, essa aqui, por exemplo, ó, ela é um fragmento, né, da parte final da chamada Leis de Ur-Nammu. E essa parte aqui esse primeiro é um texto cuneiforme, né? Ele é chamado de Balag e é da deusa Araru Sanar, né? Uma coisa que eu queria ainda colocar para vocês aqui nesse primeiro aqui, que essa cruz também é chamada de Anca, a chave do Nilo,
Olha, a chave do Nilo e o nome dela é Anca. Veja bem, chave do Nilo, ela era chamada a chave do Nilo também. Qual foi o mar que Deus abriu? O Nilo ou o Mar Vermelho? O Mar Vermelho, não foi? Vermelho. É vermelho. É vermelho. E Isso. qual foi o material que que Moisés tinha nas mãos? Um cajado, senhor. Cajado. Então Deus humilhou a cruz egípcia do Nilo e usou o cajado do escravo para abrir o maior mar. O Mar Vermelho é bem maior que o rio Nilo. O Mar Vermelho era muito mais soberano. Deus pegou um escravo, Moisés, usou um cajado que não era a cruz egípcia e abriu o Mar Vermelho. Tá entendendo? Quer dizer uma coisa interessante? Por que Eliseu mandou o chefe da Síria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Lembra que ele falou assim, ó, poxa, lá na Síria tem rios. Porque na Síria havia um Deus que tinha um nome, que está na Bíblia, o nome dele, esqueci agora, que ele era o Deus do trovão e provocava a chuva. Ele é tido como o Deus da chuva. E a Síria tem os rios mais limpos da região, muito lindos os rios de lá. Deus pega o cara, faz ele mergulhar no rio Jordão, que não era tão limpo, para quebrar a hegemonia do rei, porque se Deus manda ele tomar banho lá no rio da Síria, ia dizer que era daquele Deus, não do nosso Deus. Então, olha que coisa legal, cara. Por toda a história, Deus pegou um paralelo e provou que ele era maior. Que nesse caso da cruz do egípcio aí, que diz que ela abriu o rio Nilo. E Deus abriu o mar com o cajado de um escravo. Muito legal, né? Muito legal. Segundo o professor Google aqui, é Rimon. Rimon? Rimon, O que é Rimon? que é o nome do Deus, é um Deus arameu, Isso, equivalente isso, a Haddad. isso. É, então, é tudo família. Você viu aí? É Rimon, é isso mesmo, Rimon, lá o Deus da Síria. É isso mesmo. Rapaz, você tem que dar aula pianinho hoje, hein? A turma tá ligada aí, né? Glória a Deus. Isso é bom, isso é bom. É bom que testa o professor, né? Olha aqui, ó. Nós temos aqui essa peça litúrgica. Você vê aqui 4 pessoas, certo? 4 pessoas em movimento. Quantos seres viventes que Daniel fala que está embaixo do trono? 4. O que você vê aqui, ó? Uma marquise. Isso aqui é o pé de um trono, cara. Tá vendo aí? Teria Ezequiel copiado isso? Para demonstrar. É interessante essas coisas, cara. Interessante essas coisas. Só que Ezequiel fala de um trono que se move, de um trono que ele tem rotatividade, que ele tem um espírito dentro Então, aqui nós temos mais um paralelo litúrgico. Os povos, eu acho que o diabo sabia e dava dica para os povos para ficar parecido. Aí Deus vinha e mostrava uma outra coisa. Deus também tinha um trono, tinha 4 seres viventes, só que era um trono móvel, era um trono vivo. Ele se deslocava de um lado para o outro com rapidez. Interessante. E aqui eu tenho uma peça, né, de uma linha litúrgica que eles tinham naquela época. Isso aí são 2.000 anos antes de Cristo. Já tinha essa peça aí, entendeu? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui embaixo. Não acabou aqui, glória a Deus. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Se você for acrescentar, coloque pouco, porque tem um fórum. Você não pode perder o seu, você tem que garantir o seu ponto, né? Mas alguma pergunta aí, alguma coisa que você achou interessante, pode comentar com a gente aí. O que você achou interessante aí? O que te chamou a atenção? Pastor, que a gente acaba vinculando a liturgia ao culto da igreja cristã, né?
Sim, E aí, de certa forma, são elementos, né, de culto sim. e que vem de longa data, né? Meu Coisas que Deus, vêm lá de trás, né? 3.000 E não anos. necessariamente, e que talvez até por uma questão cultural, ela acabou que foi copiada, né? Porque É, eram coisas talvez do cotidiano e como é que eu posso dizer, do estilo de vida das pessoas que viviam aquilo. exato, exato. Era um tipo de expressão de Deus, né? Na vida que as pessoas que eram ignorantes, mas atribuíam isso a algum objeto, que aí, no caso, entra o empirismo, né? Ok? Bom, pessoal, vamos dar uma pausa de 5 minutos para tomar uma água. A gente volta daqui 5 minutinhos, tá bom? Então, até daqui a pouco. Deus abençoe. Vamos lá, aula número 2 de liturgia. Ok. Bom, então a gente viu um pouquinho dos povos antigos, né? E o valor que tem a liturgia nesses períodos da história. Vou chamar aqui o próximo. Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês vão anotando alguma coisa aí que vocês acharem interessante na aula para a gente fazer o fórum daqui a pouco. Agora vamos para a visão antropológica, né? Ok. Você consegue ver aqui. É um PDF. Consegue ver aí? Gente, eu estou em Portugal ainda, sabe? E aqui tem um problema de som. Eu estou falando bem baixo aqui. Desculpa falar baixo. Pastor, deixa eu só pegar a caneta aqui rapidinho, só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Eu estou falando baixinho aqui. Na minha casa na Inglaterra eu falo alto, até prego lá. Mas aqui, rapaz, Mas tá tá ouvindo louco. bem. Ok. Essa aula número 2, vamos tratar sobre a historicidade do culto, uma visão antropológica e bíblica. Agora a gente vai começar já a entrar em alguns aspectos permeando aí o Israel, né? E depois teremos uma projeção pela igreja, já a igreja neotestamentária. Então, vamos iniciar por aqui pelo culto, uma visão antropológica e bíblica. Quando fala assim, uma visão antropológica, porque é relacionado ao homem, né? Não tem jeito. Os animais não prestam culto, né? Até onde eu sei, não. Esses dias eu vi uma filmagem de um cachorro no púlpito cantando junto com o grupo de louvor. Não sei se vocês viram. Ah, eu vi também, pastor, não vira-lata, caramelo, né? E Caramela cantando junto com o grupo de louvor. Cachorro Rapaz. do David, né, cara? Eu ouvi dizer que era um cachorro nazareno. Não sei se é nazareno mesmo. Acho que não. Eu achei aquilo interessante. Falei, rapaz, tá cantando mais que muitos humanos, né? Ok. Bom, ainda nos povos antigos, nós estamos passando um pouquinho lá, mas nós vamos entrar um pouquinho agora dentro da Bíblia, né? O que a Bíblia fala a respeito dos povos antigos aí e a liturgia. Embora a Bíblia mencione Adão e Eva na criação, e entendemos que havia um relacionamento, pelo menos até antes do pecado. Entretanto, sem qualquer ritual, porém, a Bíblia fala sobre um elemento de culto do Antigo Testamento, que foi o episódio de Abel. Ele trouxe uma primícia do seu rebanho e ofereceu a Deus. Abel também trouxe dos primogênitos das 2 ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Já percebeu que aí teve uma liturgia, né? Foi o primeiro culto de adoração. E o primeiro culto de adoração teve assassinato. Ou seja, o diabo odeia quem adora. O diabo quer matar quem adora. Outra coisa aí é que Abel trouxe os primogênitos das suas ovelhas, ou seja, a primícia. Mas quem falou para Abel a respeito da primícia? A primícia iria acontecer
só no tempo de Moisés, no Leviticado, lá no tabernáculo. E quem contou para Abel? Não. Quem anda com Deus ouve segredos antecipados, né? Abel andou tanto com Deus que ele deve ter ouvido isso de Deus. A terceira coisa interessante é que no sacrifício de Abel, Deus já estava dizendo no começo do mundo: eu só vou aceitar o sacrifício do cordeiro, nem outro aceitarei. O problema é que o Caim não teve espiritualidade e maturidade para entender isso. O fato de Deus recusar a oferta de Caim era para ele se alegrar e dizer: ajudei a Deus dizer ao mundo que não vai ser qualquer oferta que ele aceita, a não ser a oferta do cordeiro. Mas ele não foi, não compreendeu, não teve maturidade e matou o seu irmão. Vocês vão perceber uma coisa: a morte de Abel, ela vai provocar a cruz de Cristo. Como assim? Muito bem. A Bíblia fala que o sangue de Abel clamava. 2 sangues clamam na Bíblia: o sangue de Abel e o sangue de Jesus. Quando o sangue de Abel clama, o que significa a palavra clamor? Clamor significa gritar até ser ouvido. Então o sangue de Abel clamava: Senhor, dá-me filhos. Eu fui interrompido. Dá-me filhos. E agora eu estou parafraseando a Bíblia, né? Quem sabe o Senhor falou assim: mas eu não posso fazer você voltar a nascer. Ao homem é dado a oportunidade de viver uma vez só, de morrer e vir depois do juízo. Eu não posso te reencarnar, mas eu posso como eu sou justo, eu posso te atender com a mesma moeda. O que foi que você entregou? E Abel disse: eu entreguei a primícia. Nessa hora, Deus tinha que responder à altura e entregar a primícia dele. Aí Abel provocou a cruz. Isaías viu esse momento, quando Deus disse: a quem enviarei? E todo mundo no céu se olhava: quem vai? Quem vai? Quem será a primícia? Quem será a primícia? Deve ser Miguel. Não, deve ser Gabriel. Aos poucos, os olhos foram se voltando para o cordeiro, que era a primícia. E antes que Deus gritasse: a quem enviarei? Né? Quem há de vir por nós, né? Jesus se manifestou. Aleluia. E ele veio. Eita. A primícia de Abel sobe, a primícia de Deus desce. O sangue de Abel sobe, o sangue de Deus desce. E agora somos gerados em Cristo com o coração de Abel. Que coisa linda. Então, essa primeira liturgia provocou a vinda de Jesus. Olha que interessante. Amém? Alguém pegou aí? Glória a Deus. O Senhor aceitou a sua oferta, porém seu irmão Caim não foi maduro para entender e, movido por inveja, assassinou seu irmão. Ou seja, o primeiro culto na Bíblia registra um homicídio. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4, 8. Enos também aparece logo no início, dando a ideia de que cultiva a Deus. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Depois temos a indicação de Enoque. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Analisando esse texto de Gênesis 4, 26, então se começou a invocar o nome do Senhor. Por que a Bíblia menciona isso se temos o episódio de Abel? Interessante isso, né? Primeiro temos o episódio de Abel, né? E agora a Bíblia fala que ele começou a invocar. Ué, quem começou a invocar então? Não foi Abel?
Muito bem. É. O que acontece é que Abel eleva a oferta ao céu. E o Enos traz o céu para a terra. Enos invoca. Abel oferece. Você pode ter um momento Abel na sua vida que você oferece. E um momento Enos que você invoca. Você chama a Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. O mundo espiritual, ele funciona igual. Até mesmo para os demônios. As leis espirituais que Deus usa, Satanás também usa, porque ele é espiritual. Você já percebeu que no centro de espiritismo eles batem o tambor para que os guias abaixem? Existe um ritual que eles batem atabaque, né? Atabaque, bate o tambor até que os orixás começam a se manifestar nas pessoas. Então, isso é uma coisa espiritual, porque nessa época, não que Enos tocava tambor, né? Mas de alguma forma, Enos trouxe a atenção do céu na terra. Então, Abel, ele eleva, né, da terra ao céu, e o Enos traz do céu à terra. Interessante. Aí depois temos a indicação de Enoque, né? E andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Ou quando Deus apareceu, tomou. Ou seja, aquele irmãozinho que sumiu da igreja deve estar andando com Deus, porque não apareceu mais. Está escrito aí, ó. E não apareceu mais. Tem gente andando com Deus aí que não aparece mais na igreja. Agora já era. Vou comentar os irmãos da igreja assim. Tava com Deus? É. Já era. Já era, Culpa pastor. sua, agora escuta você. Tá aí, né? Quando com Deus apareceu, tomou. Pode ser que tá andando com Deus, né? Tem um amigo meu que ele estava na igreja, numa igreja aí, não fala o nome não, uma igreja aí que diz que só eles que salvam, né? Só eles que são salvos. Aí, esse meu amigo saiu dessa igreja. Ele estava passando na rua e esse pessoal encontrou ele, a turma da igreja. Ei, rapaz, você sumiu da igreja, agora você está perdido, hein? Você está fora da nossa igreja, você está perdido. Aí ele falou, graças a Deus. Por quê? Porque está escrito, Jesus Cristo veio buscar e achar que você havia perdido. Então sou eu mesmo. Ele saiu bem. Ele saiu muito bem, né? Rapaz. Então, outra coisa aí do Enoque, né? Quantos anos Enoque viveu? Vocês lembram? Está escrito lá. Enoque viveu 365 dias. Não, 365 anos. Está escrito aí. Pode ir lá no texto. Enoque viveu 365 anos. Ou seja, o que tem a ver com a gente, né? Nós temos no ano quantos dias? 365. Enoque andou com Deus 365 anos. A gente não consegue andar com Deus 365 dias. O cara andou 365 anos. A gente não consegue andar 365 dias. Mas vamos pegar 10% do que Enoque andou. O que é 10% de 365 anos? 36 anos, não é isso? De diferença de 10%. Jesus andou 33 anos. Então ele pagou o dízimo da vida dele. 10%. E quanto que é 1% de 365 anos, né? Temos aí 3 anos e meio. Jesus teve ministério 3 anos. Ele pagou a primícia. Tá pegando, gente? É muito lindo esse negócio, cara. Muito lindo. Então, Jesus pagou o dízimo da vida, pagou a primícia com o ministério. E ainda ficou 3 dias, né, na sepultura e ressurgiu. Coisa linda.
Aí tem que ver se a gente está chegando perto dessa equação de Enoque aí. Amém, pessoal? Ainda no povo antigo, né? Uma grande maioria, quase em sua totalidade, os povos remotos desenvolveram alguma forma de culto. Eram politeístas, com raras exceções, enoístas. O que é enoísta? Alguém lembra? Eu já falei sobre isso em outra matéria. É uma pessoa que só cultua um Deus? Enoísta? Um Deus? Isso. Não. É quase isso. Quem cultua um Deus é os monoteístas. É isso aí, Rodrigo. Está numa sala de aula. Muito bem, pode arriscar. Aqui tem um aluno e tem um professor, né? É isso aí. O Ricardo, anota aí. Quem cultua um Deus é um monoteísta, né? Politeísta já sabe, né? Vários. Isso. E os enoístas, ou enoteístas também. O enoístas é aquele que tem um Deus principal e tem vários deuses à volta. Ah, um Deus. É principal. Por exemplo, no Uhum. caso do Egito, tinha o Deus Amon-Ra e tinha os outros deuses, que era Deus também. É o caso da mitologia grega. Tem o Zeus, Uhum. tem o Poseidon, tem não sei quem mais. A Uhum. igreja católica é mais ou menos isso aí. Tem deuses, mas tem o santo isso, santo daquilo, que eles adoram como deuses, então não estou dizendo que é, né? Mas é uma espécie de enoteístas, ou enoístas, pode ser. Enoteístas. E também tem os... não é menonita, menonita da igreja, é outra coisa. Ai, meu Deus, tem um que adora a si mesmo, que adora a si. Não, esqueci agora o nome, tem um nome que dá para eles também. Seus deuses tinham nomes diferentes, mas alguns se aproximavam em função ou grau de interesse. Os sinais internos daquela cultura eram ocasionais, mas as constantes mudanças nômades também contribuíram para rituais mesclados, sistema de culto e cultura religiosa diversificada. Por exemplo, você sabia que havia um deus cananita que chamava de El também? Igual o nosso El, Shaddai, Javé, El. Tinha um El também no Canaã, que era para confundir. O diabo fez isso para confundir o povo de Deus. Quando Israel entra na terra, encontra esse Deus aí. Ele era casado com uma deusa chamada Zera e tinha um filho chamado Baal e Hadad. Baal era o deus da fertilidade, porque quando chovia, as plantas cresciam, ele achava que era o Deus jogando sêmen na terra. Olha que cabeça. Choveu, cresceu as plantas, então é um sêmen. Então a chuva é o sêmen do Deus. E aí, no caso, era Baal. Você imagina isso? Pois é o povo que estava nas trevas, né? Até que vira uma grande luz, né? Que foi a palavra que chegou para eles. Aí, ó, os cultos rituais da Mesopotâmia. O sacrifício era um ato comum, por ignorância de época. Eles viam na morte o mesmo medo da fúria da natureza como o trovão, o raio, as tempestades, e se assustavam pensando ser reações dos deuses. Assim, o pavor da morte lhes era como algo que se aproximava da devastação dos deuses. Se você prestar atenção nesses filmes antigos, né, tudo para eles é ligado a um deus. A crença é uma coisa que permeia a natureza humana nos seus primórdios, rapaz, incrível. O homem já nasce com essa deidade, né, com essa... Quer ver uma coisa? Você encontra tribos... Eu estive na Patagônia fazendo uma pesquisa em 2018, Patagônia. Eu subi a Cordilheira dos Andes, eu subi lá em cima, depois eu desci da cordilheira lá no Chile, chegando na Argentina, a Patagônia. Eu encontrei lá, tem tribos que ainda lá, eu não tenho contato com a civilização, lá naqueles rincões.
E eles cultuam, eles têm culto. Mas como? Quem falou para eles que tem culto? Outra coisa, eles podem ser indígenas, né? Ou nativos, mas eles têm códigos de leis entre eles. Existe um código de leis. Como é que pode isso? Quem ensinou isso para eles? Eles têm questão de organização tribal, subdivisão de tarefas, né? Tem algum tipo de didática, mesmo que não escreva, mas ensina o filho a pescar, a nadar, a andar na selva. Mas quem falou isso para eles? Então, o homem já nasce com essa caixinha, né? Com essas coisas dentro dele envolvidas, inclusive a deidade. Tanto é que o homem acaba alguma coisa adorando. Eu ainda não fui na Índia, né? Mas ainda tem 33 milhões de deuses, cara. É muito Deus, né? Rapaz, tudo lá é um Deus. Um abarate é Deus. Tudo para eles é Deus, né? Ou seja, a desordem endocultural que aconteceu nesses povos, né? Fizeram com que eles atribuíssem às divindades, né? As coisas da vida, tipo as mais orgânicas, né? As que se movem, né? No caso da árvore. Não sei se você sabe, mas aqui na Inglaterra tem o deus nórdico, né? O Odin, né? Quer dizer, é lenda, né? O povo não fica adorando isso, não, mas tem lá o Odin, né? Aquela lenda do Thor, né? Até meu filho falou assim, pai, Thor é para os fracos. Eu quero ver o cara pegar uma vara e abrir o mar, igual Moisés. Meu filho falou isso. Aqui tem o Thor, né? E as religiões nórdicas, tem a lenda da Excalibur, né? Tem a lenda o que não falta é lenda por aqui. E tem a lenda da árvore, né? A árvore que fala e que canta para eles e fala para eles e tal. Tem, aqui perto tem o monstro do lago, o lago não, o monstro não, mas tem o Lago Ness, que é na Escócia, né? Diz que tem um monstro lá do Lago Ness. Não sei se é um monstro mesmo, se foi algum político do Brasil que foi nadar lá e acharam que era um monstro. Mas tudo isso, se você fazer uma sondagem, eu fiquei, eu não sei, é porque eu estou na parte muito antiga da Europa aqui, e você vê muita coisa que assim, o Brasil é novo, rapaz. O Brasil tem 500 anos. A Universidade de Oxford é mais velha que o Brasil, quase 600 anos. O Brasil nem era descoberto, já tinha aquela universidade. O Brasil nem era descoberto, já tinha gente aqui estudando na escola. Como é que pode isso? Então, as histórias, né, de adoração aqui, o que você imaginar nesse lugar tem. Onde é que eu fui também? Eu fui em Stonehenge, onde estão aquelas pedras, né? E aquilo realmente, gente, é uma loucura. Porque, Daniel, a menor pedra que está lá, ela pesa 25 toneladas, cara. 25 mil quilos, a pedra menor. Tem pedra que pesa 50 mil quilos, cara. Primeira coisa, aquela pedra não tem naquela região. Não tem. Aquela pedra tem a 3 mil quilômetros dali. Segundo lugar, aquelas pedras não podem ser transportadas pelos rios. Tem rio que não vai ter largura suficiente para passar. Quarto lugar, aquela pedra não tem barco que segura aquela pedra. É afunda o barco. Não tem como. Quinto lugar, não tem como o ser humano carregar montanhas, montanhas e montanhas e andando 5 mil quilos nas costas. 5 não, 50 mil quilos nas costas. Quem fez aquilo, cara? Está em forma de círculo. Algumas são lapidadas. Forma um círculo direitinho. Aí dizem que, né, que é ET, deve ter sido ET mesmo, porque tá louco, né? Um negócio esquisito. Em se tratando de povos antigos e rituais litúrgicos, o tempo de Zigurate
que fica na Mesopotâmia, né, no Iraque. Você quer saber? Em Machu Picchu, aí perto de vocês, aí no Peru, tem um templo igualzinho que está na Babilônia. A mesma arquitetura. Como isso? E a arquitetura que também era igual à das pirâmides do Egito. Mas quem fez isso? Bom, a América Latina foi povoada pelo Cro-Magno, pelos povos asiáticos, porque como assim? Eles vieram pelo Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca, tem uma passagem ali, chamado Estreito de Bering. Pode ver que os indígenas brasileiros são parecidos com os malásios, com Malásia, olhinho meio puxado, cabelinho bem liso. Tem muita aproximação com os povos asiáticos, que vieram dessa região. Então, eles carregavam a arquitetura, né, com eles, modelo de culto, de liturgia. Então, na verdade, é muito complexo isso, cara. Eu tô assim, eu falo dessas coisas aí porque, olha, mas é muito complexo. Isso é para provar que realmente o homem tem a deidade, né? A deidade está dentro dele. É coisa que não se pode negar do homem. Eita, peraí. Ok. Como os fenômenos na natureza acontecem e passam, aos poucos eles iam sacrificando e coincidia que quase ou no exato tempo em que terminava a passar o fenômeno. Por isso faziam. Assim que tudo se acalmava, eles respondiam com alegria. Desta forma nasciam as crenças, festas, celebrações e cultos dedicados a essas pseudodivindades. Você imagina o cara fazendo um sacrifício, quando ele bate o cutelo, dá um raio. Pá! Sim, coincidentemente, né? Ele bateu assim. Pá! Eu falo, nossa, isso é um Deus, é uma confirmação. E o cara começa, nada a ver. Mas por quê? Por causa da ignorância. Aí você vai entender quando fala assim, ó, e o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Tá aí, ó. Quando o evangelho chegou e clarificou, né? Porque ainda no tempo de Roma, né, ainda existia esse tipo de coisa. No tempo de Roma, no tempo da igreja, no tempo de Roma, que é no caso do Roma dominava, ainda tinha esse tipo de coisa, essas oferendas, essas coisas, esses cultos, até que chega a igreja e fala, não, há um único Deus, né? Aliás, Israel já tinha falado isso. Quando Israel está saindo do Egito, o que eles falam? Você lembra aquela frase? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o teu Deus é o único Deus. Por que essa é a última frase que o povo de Israel fala quando sai do Egito? Porque no Egito havia muitos deuses, né? E ao falar essa frase, Israel estava humilhando aqueles deuses que aquele monte de Deus não conseguiu segurar o Deus dos hebreus. Os deuses dos hebreus foi lá dentro, como um forte, tirou o seu povo com o seu poder, né? E os outros deuses não. Interessante é que, ao mesmo tempo, mesmo sem a revelação dos hebreus posteriormente, os sumerianos eram gratos, festeiros, acreditam na vida após a morte e sobre a alma criam que não passava de uma sombra que habita nas trevas de Cor, uma espécie de inferno, lugar de tormento. Vocês viram aí na Bíblia que Abraão presta uma festa para Isaac, quando ele completa 5 anos de idade? Está escrito lá, em Gênesis. Eu pergunto a vocês, me ajude aí. Israel não era formado ainda. Israel não tinha tribo. Não tinha o Davi com a harpa tocando e salmodiando. Da onde Abraão trouxe essa ideia? De lá de Ur, dos caldeus, onde ele vivia, que hoje são os curdos, né? São os curdos. Fica ali hoje, perto ali do Golfo Pérsico. Aí eu pergunto, onde é que Moisés trouxe isso? Que ele fez um culto. Aliás, Moisés ele fez um ritual, uma liturgia em Sicar, quando ele levantou o primeiro altar.
A palavra sicar na Bíblia significa ombro, ombro. Ele fez o primeiro pacto no altar de ombro. Por quê? Porque no ombro dele nasceria uma nação. Nos lombos dele. Onde os sacerdotes carregavam a arca do concerto? Vocês lembram? Nos ombros. Carregando a glória de Deus. Ombro significa responsabilidade. O obreiro que tem essa habilidade, ele carrega a glória de Deus com ele. A glória o acompanha. Entendeu? Primeiro pacto que deve ser feito de um obreiro na igreja é o pacto do ombro. Eu vou assumir uma responsabilidade, eu vou carregar uma responsabilidade. É o que carrega, né? Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, sobraram 12 cestos. Mas no começo era um cesto só. Lembra? O rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e que Felipe pegou da mão dele. Eu tenho um pastor amigo meu que fala que aquele rapazinho que tinha os 5 pães e 2 peixinhos era um gordinho. Pastor, você pode repetir o último trecho que para mim cortou? Qual? Só a última parte que o senhor falou, antes desse dos peixinhos. Não, eu falei que o obreiro, o primeiro altar que ele deve fazer é o altar do ombro. O altar da estabilidade. De carregar o peso, entendeu? É isso aí. Mas os discípulos também carregaram 12 cestos no final. Isso aí encontra eco no militarismo. Por isso que os oficiais usam as estrelas no ombro. Aí, ó, tá vendo? Obrigado, Major. Que legal, hein? Que legal. Começa pelo ombro. Onde é que Cristo carregou a cruz? Nos ombros. Então, o primeiro altar, Abraão faz 4 altares. O primeiro é ombro. É um ritual. É uma liturgia. Os discípulos, no final, carregaram os 12 cestos cheios. Mas quantos cestos tinha no começo? Tinha um só. O Deus que multiplica pão, multiplica cesto também. Outra coisa, diz meu amigo, pastor Marcos Salles, que esse rapazinho era um gordinho. Diz ele que esse menininho, a mãe dele era crente. Aí ele falou assim: minha mãe vai ouvir esse cara pregar aí. Quando ele prega 3 horas, 4 horas, eu vou levar meu lanchinho, vou defender o meu. É o único gordinho que tem. Pode ver que só os gordinhos que tem lanche, né? No meio da multidão. Todo gordinho leva lanche. Conviver com gordo é muito bom, cara. O gordo é feliz, né? O gordo não tem problema de comida, ele sempre arruma comida. Rapaz, o gordo faz amizade de churrascaria, cachorro quente, o cara conhece todo mundo. É demais, né? O gordo tem suprimento, né? O gordo tem abraço, né? O gordo não cai em depressão. A melhor coisa na vida é ser gordinho. Esse rapaz disse que era um gordinho, que nós tava lá com os peixinhos dele. Aí, mas eu vou voltar pro cesto agora. No final, quem carrega cesto? São os discípulos. Mas quem recebeu o pão e o peixe? O povo. Deus vai sempre dar comida para o povo. Mas só discípulo carrega cesto. Você é povo ou é discípulo? Que o povo na igreja recebe pão. E o povo recebe peixe. Mas cesto só carrega porque cesto é ombro. Cesto é peso. Cesto significa responsabilidade. Tá pegando aí, gente? Tá pegando a senha aí? Glória a Deus. Quando a pessoa é discípulo, ela carrega pão. Ela carrega o cesto. Ela tem ombro. E o cesto, ele é feito de palhas entrelaçadas, né? E não é uma palha em cima da outra, é entrelaçada. Só é discípulo quem tem unidade, porque unidade não é uma coisa ligada na outra, é uma coisa dentro da outra. Só quem é discípulo é quem tem unidade. E quem tem unidade tem cesto. E quem tem cesto carrega no ombro. E quem tem ombro tem responsabilidade. Tá aí. Uma grande liturgia, né? Glória a Deus. O interessante é que mesmo sem a revelação dos hebreus, posteriormente... Não, já falei. Então vou continuar aqui. O que corrobora o fato de que o patriarca Abraão pertencia àquela região, porém era monoteísta, adorava o único Deus. E note que o povo de Israel tinha crenças aproximadas.
Aí você tinha os cultos romanos. Olhando para outros povos, encontramos o comportamento de culto. Os romanos, por exemplo, possuíam ritos interessantes. Os romanos, eles eram miscigenados. Eles pegavam o santo os deuses dos outros e dava outro nome. Outro nome. É igual faz hoje no Brasil. A São Jorge, né? Parece que é Ogum, uma coisa assim, na cultura afra, né? A Iemanjá é a Aparecida, e eles fazem mais ou menos um chamado de sincretismo religioso. Esse que é o nome que dá para isso. Sincretismo religioso. O costume romano não era só realizar culto nos templos, mas era forte a presença de cultos pagãos nos lares. E quando a igreja primitiva também usou este método para se reunir, a cultura já estava formada. Preste bem atenção nisso aqui agora, hein, gente? Muita atenção. Os romanos dispunham de poucos sacerdotes e usavam líderes entre o povo para propagar. O que é isso aí? É o leigo na igreja. Sua cultura nas casas e lá eles faziam orações, pequenos sacrifícios e promessas aos deuses, geralmente dois deles, Lares e Juno. Um era deus do lar e o outro era deus da família. Tá vendo aí? Quando fala assim no Brasil, a minha casa, o meu lar. Por isso que na Bíblia, em Atos, não aparece assim, a igreja que está no lar de fulano de tal, a igreja que está no lar de Priscila. Como é que fala na Bíblia? A igreja está na casa, porque lá era um Deus, é um Deus romano, o Deus que recebia sacrifícios dentro da casa. Por isso que tem o culto nos lares. A igreja primitiva usou a mesma técnica de Roma para propagar o evangelho. Já que eles não podiam ter templo, usavam os lares. Então, os lares eram um Deus. Viu que interessante isso? A Bíblia é demais, né? Ela podia escrever assim, ó. Teve um culto no lar da irmã Débora, né? Teve um culto em lar de Dorcas. Mas o apóstolo Paulo fala, a casa, a igreja que está na casa, a igreja que está na... Porque casa, nesse caso, é Bet, que é casa, prédio, né? E o lar não. Mas no Brasil a gente fala isso, né? A minha casa, o meu lar, né? O meu lar, onde eu vivo, o meu lar. Mas o lar é um Deus romano. Só que assim, continua usando a palavra lar, não tem problema nenhum, não. Para nós não faz nenhum sentido. Mas a etimologia dela é isso aí. O culto no lar era um culto romano. Não foi a igreja que começou com isso, mas a igreja pegou, adaptou, né? Pulverizou, tirou o que não prestava. Vamos lá. Cresciam na opinião pública e tomava isto em poder político. Eram vistos, além de representantes das divindades, também porta-voz do Estado. Veja o que vai acontecer agora com o ritual de Roma, Igreja Católica. A Igreja Católica está fundamentada no Império Romano. Olha aí, ó. Quando veio a República, foi criado o Colégio dos Pontífices. Colégio Pontífico. A ideia de ponte entre os poderes. E assim eles organizaram para transformar o que era uma cultura espontânea, recheada de crendices populares e influências de outras etnias, nascendo a conciliação, os concílios. Tá vendo aí? Rapaz, que aula legal, hein? Os pontífices e os concílios. Isto trouxe dogmas, criou diretrizes que se tornaram estatutos por doutrinas. Assim, o sistema foi desenvolvido e necessitava de um líder maior. Desta forma, a figura do Pontífice Máximo, que é o Papa, e somado de poder religioso. A religião dirige as massas. Por esta razão, na época do Império, a posição de Pontífice Máximo é disputada pelo próprio imperador. Assim, temos o Império Romano, que caiu em 476 depois de Cristo, mas continuou como Império Religioso Católico Romano, por causa do Pontífice, né? Aí no Brasil não tem a PUC?
É isso mesmo, é Pontifícia Universidade Católica, né? Aquela Unipontes. Muito legal. O poder da religião. Por toda a história da humanidade, o poder da religião foi uma mecânica para arrastar massas, derrubar reis, desfazer e criar nações, provocar reformas, iniciar guerras sangrentas, como a religião dirigia a cabeça dos povos, e havia um medo de um Deus cruel, que realizava seus juízos através dos seus sacerdotes. A opressão dominava o ânimo das pessoas. Graças a Deus que durante o decorrer de 2 fatos religiosos, o verdadeiro Deus de amor sempre levantou nas eras um arauto, um pregador, alguém que mostrasse o caminho não desvirtuado do amor genuíno e do culto simples ao Deus de paz, de honra e de glória. Muito bem. Então, pessoal, agora você começa a entender o valor daquele texto que fala assim, né? E o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Olha quanto ritual aí para trás da igreja, antes da igreja. Quantas coisas aproximadas com a igreja. Olha só, aquela cruz egípcia, por exemplo, né? A questão dos lares, que é um Deus, né? O Deus lar. Quando o crente implantava um culto na casa, era para quebrar o domínio do Deus lar. A gente usa em português o meu lar, a gente não tem essa compreensão espiritual da coisa. Para nós, o lar é uma casa. A nossa cultura fez isso. Mas quem conhecia o lar, né, os deuses romanos, sabia que era um deus romano, né? Na verdade, um principado também. E eles ofereciam oferenda para esse deus, tiravam ofertas, era um culto normal, igual esse culto que a gente faz. Então, assim, quando a igreja aparece, ela vem trazendo aos povos a iluminação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu acho que nós estudamos isso lá naquela outra lição, o pessoal aí acho que da história eclesiástica, quando a igreja começa a colocar em ordem tudo que já se praticava. Por exemplo, quando a igreja fala em ressurreição, já havia. Os egípcios, não é que não havia, já se falava entre os egípcios em ressurreição. O Zoroastro, né? A questão da Santa Ceia, do vinho, do pão. O Zoroastro, que era os como é que é? Midras, né? Os Midras já faziam isso, né? Já faziam isso. Muitas coisas aliás, tudo que já fazia já era feito antes. Inclusive os cultos nos lares aí. A igreja vem e ela esclarece o povo. Eu vou dar um exemplo clássico. A ressurreição no Egito, por exemplo, não era uma ressurreição completa. O corpo, ele ressuscitava em partes. Tanto é que aquela lenda que fala que Osíris morreu afogado, a Ísis foi, salvou ele, e ele ressuscitou, mas em 14 partes do corpo, não o corpo inteiro. Aí vem a igreja e ressuscita o corpo por inteiro. Por inteiro, entendeu? Então, os essênios, lá no Corã, praticavam o batismo nas águas. E olha que interessante o tanque deles. O tanque deles, achei, era muito bom a gente pegar essa ideia, colocar na igreja nazarena, essa ideia, muito boa. O tanque dos essênios era um degrau para descer, e depois que tentava na água, tomava um banho para purificar, e era 5 degraus para subir. Qual que é a ideia? Para você se converter, é um passo só, basta se arrepender dos seus pecados. E se arrepende, é batizado, mas para sair do tanque, depois de batismo, tem que ter discipulado, acompanhamento, mentoriação. São 5 degraus. Cara, que tirada desses caras. A igreja importou isso aí também. Importou a ceia de Zoroastro, né? Importou os ritos do midraísmo, né? Importou os lares e ela pulverizou. Então, na verdade, a igreja ela é um agente de Deus, né? Para esclarecer as nações nesse estilo de situação. E no caso, a liturgia. Você está pegando, pessoal? Glória a Deus. Interessante, né? Tudo isso aí.
Então, é uma matéria que realmente ela é necessária. Travou só para mim? Hã? Que bom. Puxa vida para Não. mim e travou também, parou tudo aí. Para mim, Já foi?